Olá, meus alunos, vamos que vamos. Mais uma aulinha, tá? Hoje o assunto é extremamente interessante, bacana. Lembra um pouquinho do que a gente falou sobre ondas, né? No segundo ano, ótica, tá? Então, muito interessante. Espero que todos vocês gostem. De certa maneira, né? Eu falei muito sobre a eletricidade, magnetismo, campo elétrico, campo magnético, e agora nós vamos juntar tudo isso numa coisa muito, muito, muito bacana, tá bom? Então vamos lá. Olha só, vamos fazer a seguinte imaginação aí na brincadeira. Vamos pegar uma anteninha, tá certo? Aqui tá bonitinho aqui o desenho de uma antena, tá? Aqui vamos imaginar que uma carga fica subindo e descendo, oscilando aqui. Um elétron, simplesmente, fica subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo aqui, oscilando aqui nessa antena. O que a gente vai lembrar? Elétrons têm cargas elétricas, tem carga elétrica e, portanto, movimento de carga elétrica é corrente elétrica, tá certo? Toda carga elétrica, vamos dizer assim, ela gera um campo elétrico, ok? Toda corrente elétrica, pelo que a gente viu, gera um campo magnético. Olha que interessante, né? Até agora a gente não tinha pensado nisso. Uma carga elétrica em movimento gera um campo elétrico e um campo magnético. Tudo bem? Tá. Como ela está oscilando, tanto esse campo elétrico como esse campo magnético vão ser o quê? Variáveis no tempo e no espaço. Tá ok? Tá. E aí, olha que coisa legal. Agora a gente vai juntar essas duas coisas. Lembra, eletricidade gera magnetismo. Magnetismo gera eletricidade. Então veja que esse evento, né, de esse elétronzinho ficar oscilando aí, ficar se movimentando, ele simplesmente gera campos elétricos e campos magnéticos. Que por sua vez o campo elétrico vai gerar o campo magnético vai gerar o campo elétrico e assim por diante. Veja que essa geração, né, de um em relação ao outro não vai ter fim, tá? Então, somente esse movimentozinho faz com que ocorra o quê? Uma geração de campos elétricos e magnéticos que vão se alternando um com relação ao outro, tá? Bom, o que seria isso então? A tal da onda eletromagnética, tá? Então, esse sujeito aqui, né, o Maxwell, né, esse cara aqui é o Isaac Newton do eletromagnetismo, por assim dizer. Tá? Ele pegou todas as equações que a gente já trabalhou e algumas mais que a gente não chegou a ver, né, no nosso curso, começou a misturar essas equações, tudo mais, tal, e viu, olha, é possível eu gerar uma onda eletromagnética a partir dos campos elétricos e magnéticos, um gerando o outro simultaneamente, ok? Ele fez isso teoricamente, tá? O cara é um craque aí na teoria, tá? E aí ele verificou, né, que essa onda eletromagnética, de forma teórica, seria dessa maneira aqui, ó, tá? Então, em vermelho aqui a gente tem o campo elétrico. Como eu falei para vocês, ele é variável, né? Alternado, porque ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então, ele gera esse tipo de formato do campo elétrico aqui. Vamos tentar lembrar que o campo magnético é sempre perpendicular à corrente. Nós vimos isso em aulas anteriores, né? Então, tá aqui, ó. Já que a carga elétrica ela oscila na vertical, né? Ela vai gerar um campo magnético na horizontal aqui, tá? E também vai variando no tempo e no espaço, formando essa forma aqui. Então vejam que essa onda eletromagnética ela é tridimensional, né? Então o campo elétrico está na vertical, o campo magnético está na horizontal e ela se propaga nessa direção aqui, tá certo? Bom, o Maxwell calculou qual seria a velocidade dessa onda eletromagnética, tá? E ele, pelos cálculos dele, ele chegou ao valor 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Se vocês se lembram, esse é o valor da velocidade da luz, né? E aí ele podia concluir algumas coisas. Primeiro, nossa, fiz algum cálculo errado, porque a velocidade da minha onda deu igual à velocidade da luz. Poderia dizer o seguinte, esse é um número que coincidiu, não tem nada a ver uma com a outra, mas coincidiu. Qual foi a conclusão que ele chegou? Uma conclusão muito interessante, que luz era um tipo de onda eletromagnética. Tá certo? Muito bacana isso, né? Essa previsão teórica do Maxwell, né? Perdura durante um tempo sem uma comprovação experimental, por assim dizer, tá? Veja que ele morreu em 1879, somente em 1888, ou seja, alguns anos só mais tarde, 9 anos depois da morte dele, tá? Um determinado camarada que chamava Hertz,
né? Por conta disso, a gente dá um nome de a unidade de medida de frequência em hertz. Esse cara ele fez um arranjo experimental muito bacana, parecido com esse que eu mostrei agora, uma antena, né, que emitia e outra antena que recebia o sinal. E dessa maneira ele conseguiu provar a parte teórica do Maxwell, 8 anos depois da sua morte, certo? Então, olha só, queridos alunos, de certa maneira a gente já consegue saber que luz é um tipo de onda eletromagnética. Mas será que a gente tem só a luz como onda eletromagnética? Resposta: não, tá? Antes disso, a gente vai fazer uma recordação aí para entender alguma coisinha aí do que eu vou falar então, tá? Isso aqui a gente já viu, vocês já viram no segundo ano. Então tá lá. Esse aqui é o formatinho de uma onda, né? Uma onda vai, vem aqui, né? Bonitinho dessa forma aqui, vai, vem. Essa é uma crista, esse é um vale, tá? A distância entre duas cristas ou dois vales, que quer que seja, ou de pontos que se repete, é o tal do comprimento de onda ou o lambda, tá certo? Maravilha. E claro, né, como por ser um comprimento é medido em metros, ou centímetros, ou milímetros, tal, mas vamos pensar no sistema internacional como sendo metro, tá certo? Tá. E aí, temos a frequência, que é exatamente o quanto oscila isso. Se oscilar pouco, tem baixa frequência. Se oscilar muito, tem alta frequência, tá certo? Então, também está relacionado em quantas oscilações você tem no segundo, né? Então, por exemplo, a gente fala assim, ó, 60 Hz. O que seria 60 Hz? 60 Hz seria 60 oscilações em um segundo, tá? 1000 Hz, né? Seria 1000 oscilações no segundo. Percebe que no caso a frequência é maior porque tem mais oscilações, tá certo? Bom, maravilha. E a velocidade de uma onda é medida exatamente pelo produto desse lambda, que é o comprimento de onda, vezes a frequência, tá certo? Essa para qualquer onda. Para o caso de uma onda eletromagnética, o produto dos dois sempre vai dar o quê? O mesmo valor, que é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, tá? Que é o valor aí da velocidade de propagação de uma onda eletromagnética. Ok, então tá. E aí a gente começa a perceber alguma coisa aqui. Como o produto é sempre o mesmo, né? A gente, se aumentar um, o outro tem que diminuir, para que o produto seja o mesmo, né? Por exemplo, eu sempre dou o exemplo do valor 6, né? 6. Vamos pensar que 6 seria a velocidade, né? Então, como seria, então, produto dos dois? 6 vezes 1. Aí eu diminuo 1, ou para 3. Aí eu tenho que ir para 2. Perceberam? Eu fui de 1 para 2. E aí eu passei para 3. Por quê? 3 vezes 2 é 6. Eu baixo ainda mais esse daqui, diminuo 1, vou para 2. Esse aqui sobe para 3. E eu vou para 1, esse vai para 6, tá certo? Então, quando eu vou aumentando um, o outro tem que diminuir, para que o produto seja sempre o mesmo, tá? Então, eles são inversamente proporcionais no caso da onda eletromagnética, tá? No caso de uma onda qualquer, não tem nenhuma obrigatoriedade de um aumentar ou outro diminuir. Mas para a onda eletromagnética, quando você aumenta um, você tem que diminuir o outro, tá? Aumentando o comprimento de onda, diminui a frequência, certo? Aumentando a frequência, diminui o comprimento de onda, ok? Maravilha. Pensando nisso, a gente chega no famoso espectro eletromagnético. O que seria o tal do espectro eletromagnético? Muita atenção, essa figura aqui é muito bonita, tá? Aqui eu estou representando os tipos de onda eletromagnéticas que eu tenho, tá? Em relação ao quê? A sua frequência e o seu comprimento de onda. Vejam aqui, tá meio apagadinho, né? Mas tá aqui 10 a sexta, 10 a oitava, 10 a décima, 10 a 12, 10 a 14, 10 a 16. Então vejam, eu estou aumentando o expoente do 10 aqui, eu estou aumentando o valor da frequência. Aqui é o contrário, 10 a terceira, 10 a primeira, 10 a menos 1, 10 a menos 3, eu estou diminuindo o expoente do 10. Portanto, eu estou diminuindo o comprimento de onda. Enquanto a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Ok? Isso aqui está em hertz, aqui está em metros. Tá? Então, só um simbolismo aqui, né? Então, vejam, dá para você perceber aqui que o comprimento de onda, que é a distância entre as cristas aqui, vai aumentando. Por sua vez, ele vai oscilando menos. E aí, se eu vou... aqui o comprimento de onda é grande e ele oscila pouco. Conforme eu vou aumentando aqui, ó, né, o comprimento de onda vai ficando menor, que é a distância entre as cristas vai ficando menor, e ele oscila mais, tá certo? Uma coisa está relacionada com a outra, tá? Então tá. Aqui a gente vai classificar as ondas perante realmente o seu comprimento de onda ou sua frequência. Então vejam, ondas que são, né, ondas eletromagnéticas que têm
pequeno comprimento, alto comprimento de onda e pequena frequência são chamadas ondas de rádio, tá certo? Que seriam tal das micro-ondas? Seria o quê? Uma onda que tem um determinado comprimento de onda aí, por volta de centímetros, né, por assim dizer, e a frequência lá por volta de 10 a décima. Tá? Aqui está a luz visível que a gente tem, aqui as várias cores, daqui a pouco eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Infravermelho, ultravioleta, raio-x e raio gama. Tudo isso que está colocado aqui, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, raio gama, tudo isso é onda eletromagnética. Tudo isso tem esse mesmo formato aqui tridimensional, certo? Todas. Qual é a diferença então, por exemplo, de uma onda de rádio, né? Que por acaso eu ligo o rádio, ligo a TV, então chega essas ondas aí no meu aparelho, da luz, né, que está nos iluminando agora. A diferença é a frequência e o comprimento de onda. Mas ambas são ondas eletromagnéticas com o mesmo formato, igualzinho. O que mudou é a frequência. E se muda a frequência e o comprimento de onda, muda o tipo de interação que ele tem com a matéria, por assim dizer. Tá? Então, por isso que ele tem efeitos diferentes. As ondas de rádio têm um tipo de efeito e a luz tem outro tipo de efeito. Tá? Mas o formato dessas ondas são idênticos, certo? Idênticos. Tá? Uma outra informação aqui importante é que a energia de uma onda é proporcional à sua frequência. Maior frequência, maior energia que ela carrega. Vou tentar lembrar sempre que onda carrega energia e não matéria. Tá certo? Depois tem um textinho lá que eu coloquei para vocês que ajuda isso bastante para vocês. Tá bom? Muito bacana. Deixa eu falar um pouquinho sobre algumas ondas aqui, algumas discussões para a gente pensar um pouco em cada uma das coisas, né? A onda de rádio e TV são muito parecidas, muito idênticas. Tanto é que você, se você olhar, por exemplo, a frequência é a mesma, né? Em alguns aparelhos de rádio, você inclusive consegue sintonizar uma TV. Tá? Então, elas são produzidas daquela maneira que eu mostrei para vocês lá, que se planejou, né? Se pensou no primeiro arranjo de produção de onda eletromagnética, né? Uma antena, eu peguei uma antena lá pequenininha e fica oscilando lá o elétron ali e enviando ondas, tá? Claro, a gente pensa em onda de rádio, né? Onda de rádio tem centenas de metros, tá? Então, a onda lá onde ela é produzida era aquela antena gigantesca lá, fica normalmente em morros, né? Em São Paulo tem o famoso Pico do Jaraguá, onde tem diversas antenas de rádios, e você vê o quão grande ele é, tá certo? Mas isso se propaga em todas as direções e tudo mais, tá? Para a onda ser muito grande, tá? Ela contorna objetos pequenos, né? Então ela consegue chegar até nossas casas contornando esses grandes objetos. Mas elas são refletidas por objetos muito grandes, tipo montanhas, tal, ela pode ser refletida, tá? Então, se você vai, por exemplo, em algum lugar onde tem uma região de serra, você tem que ter uma antena ali também, tá? Não dá pra gente, por exemplo, lá no litoral paulista, pegar uma rádio da capital. Não tem como isso acontecer, ok? Então tá. Falei um pouco das micro-ondas, né? Todo mundo fala assim, nossa, micro-onda, micro-onda. O que é uma micro-onda exatamente? A gente sempre pensa no forno de micro-ondas, né? Então pensa da seguinte maneira. O forno de micro-ondas, ele emite uma onda eletromagnética de uma dada frequência e de um dado comprimento de onda, tá certo? Como que ele interage com a matéria? Essa é até uma coisa interessante, foi até descoberto por acaso, né? A onda que tem no forno de micro-ondas, ela tem exatamente a frequência de ressonância da água, né? Para quem lembra do que é ressonância, quando você joga uma onda, né, em algum determinado lugar e essa onda tem a mesma frequência natural desse objeto, ele oscila com uma intensidade muito grande. E é exatamente isso. Se a gente for parar para pensar, a água que está dentro dos alimentos, né, os alimentos todos contêm água, de certa forma, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, eles simplesmente aquecem porque as moléculas de água começam a agitar muito fortemente. E a gente lembra, agitação molecular significa temperatura. Então, você fazendo com que as moléculas de água se agitem mais rapidamente, né, com maior amplitude, por assim dizer, elas passam a ter uma temperatura maior, tá certo? E outras coisas não aquecem. Por exemplo, um pedaço de plástico, você colocar lá e não vai aquecer. Por quê? Porque, no caso, o plástico não contém água, ok? Tá, maravilha. Mas uma coisa que é importante é que
O nosso aparelhinho aqui, telefone celular, ele funciona também na faixa das micro-ondas, tá certo? Um pouco, né, porque a gente consegue perceber, eu falei da ordem de centímetros, né? O comprimento de onda da onda que está dentro do forno de micro-ondas é de 10 centímetros, mais ou menos. E da telefonia celular é da ordem de 2 centímetros, tá certo? Então são comprimentos de onda relativamente diferentes, tá? Por isso a gente não consegue aquecer, né, nada com as ondas emitidas por esse aparelho aqui, tá bom? Então tá. Agora, vamos pensar no infravermelho. Infravermelho é um tipo de onda eletromagnética, tá? Que não é visível aos nossos olhos, mas é sensível a vários aparelhos, tá? Ele não é visível aos nossos olhos, mas alguns animais até enxergam micro-ondas, tá? As corujas que tem aí no campus, né? Elas enxergam nessa faixa de micro-ondas, tá? Os olhos delas são sensíveis à faixa de micro-ondas. Os nossos olhos não são, tá? Micro-ondas não, perdão. São sensíveis à faixa do infravermelho. Os nossos olhos não são sensíveis ao infravermelho, tá certo? Então, um corpo aquecido qualquer está emitindo, né, onda eletromagnética, tá certo? Por quê? Porque, como eu acabei de falar, aquecimento gera o quê? Gera, né, agitação molecular, e isso ele vai emitir. Tá? Então, o infravermelho é exatamente esse tipo de onda emitido por esse corpo aquecido. Tá? Então, o que vai acontecer? Quanto maior for a temperatura, maior a frequência que ele vai emitir. Tá certo? Então a gente consegue, por exemplo, nesse caso aqui, a gente tem uma câmera, né, infravermelho, tá? Então a gente consegue detectar aqui as várias temperaturas, né, desse ambiente aqui através dessa câmera, tá? Então ela fez o que? A câmera é sensível ao infravermelho, por isso é que a gente consegue fazer esse mapa, né, de temperaturas aí da nossa figura. Tá? E que mais? Tem que lembrar também que o controle remoto ele funciona nessa faixa do infravermelho, tá? Numa frequência também que não é visível ao nosso olho. Mas às vezes se você pegar e tirar uma foto com o controle remoto, né? Tirar uma foto do controle remoto quando estiver lá, né? Ou então filmar a câmera do telefone celular é sensível a esse infravermelho e você vai conseguir filmar o controle remoto piscando, algo que o seu próprio olho não consegue enxergar. Tá ok? Maravilha. Agora vamos falar um pouquinho sobre a luz. A luz mesmo visível, né, que está nos rodeando aqui e tudo mais. Essa luz, ela é a única, se você for voltar, eu vou voltar aqui, né, no espectro eletromagnético, olha só, de todo esse espectro eletromagnético aqui, só tem uma única faixazinha que o nosso olho é sensível, que é essa parte da luz visível, tá certo? Então tá. E mais ainda, a gente tem que lembrar que a luz é composta por cores, né? Aqui eu não coloquei as 7 cores, eu coloquei o que deve ser feito mesmo, o famoso degradê de cores aqui, tá? Então, essa primeira cor que aparece aqui é o tal do vermelho. A última é o violeta. O que está abaixo do vermelho é o infravermelho. O que está acima do violeta é o ultravioleta, né? Voltando aqui, por isso que essa parte aqui se chama de onda chama-se infravermelho e essa aqui chama ultravioleta. Maravilha, tá? E aí, o que vai começar? O comprimento de onda que começa aqui, a nossa onda vermelha, é 7 vezes 10 a menos 10. E a frequência é 4,5 vezes 10 a 14. Se você pegar e multiplicar um vezes o outro, vai dar quanto? 3 vezes 10 a oitava, que é a velocidade da onda. Aqui é a mesma coisa, você percebe que eu diminuí, né, o comprimento de onda, passou de 7 para 4, e eu aumentei a frequência. De modo que, a mesma maneira, um vezes o outro vai dar quanto? 3 vezes 10 oitava. Ok? Então, isso aqui é a frequência máxima da luz visível. Essa aqui é a frequência mínima, tá? O vermelho e o violeta. Tá certo? Maravilha. Agora, o que seria então ultravioleta, né? A partir daqui, vamos pegar lá de novo o nosso espectro eletromagnético aqui, ó. A partir do ultravioleta, tudo que vier depois, todas essas ondas eletromagnéticas, que muitas vezes a gente chama de radiação, né? Ela é ionizante, tá certo? Ionizante. O que significa ser ionizante? Ou seja, lembra que a frequência, né, está proporcionando energia. Então, aqui a onda tem energia suficiente para quebrar uma molécula, tá certo? E aí fazer o que dá para fazer um monte de coisa aí, eu não vou entrar nesses detalhes nesse momento aí, tá? Então, eu não vou falar também sobre raio-x nem raio gama, porque vocês estão vendo isso em química, tá? E eu vou falar mais do mesmo aí, tudo mais. Então, é exatamente isso que a gente tem que pensar. Que a energia aí é muito grande, tá?
O ultravioleta, né, a gente sabe, ele é produzido pelo Sol, né, de certa maneira, produzido por todos os corpos, né, luz, lâmpadas incandescentes aqui, nem tanto, mas a lâmpada fluorescente, ela produz radiação ultravioleta também. Mas a grande parte mesmo da radiação ultravioleta que chega até nós, vem do Sol que é produzido, tá? Então é produzido em alguma camada lá do Sol especificamente, tá? E ele chega até a Terra. Mas, né, a nossa Terra, né, bonitinha, né, tem um escudo contra isso, que é a camada de ozônio, tá certo? Então ele absorve isso daqui e chega menos para nós aqui. Ainda assim chega uma quantidade razoável, né? Que faz com que nós, né, tomemos sol lá na praia, né, ou na piscina e ficamos bronzeados, porque essa radiação ultravioleta, ela reage com a melanina que está no nosso corpo e aí dá essa coloração, né, bronzeada que a gente fica. Tá certo? Bom, eu vou botar um texto para vocês. Qualquer dúvida, me chama, tá? Faça os exercícios. Estamos próximos do final do nosso bimestre e, consequentemente, de avaliação. Tá bom? Valeu. A gente conversa posteriormente.